Pessoal, Lucas Quaresma aqui. Pretendo trazer semanalmente o vlog de como é a ascensão e as mudanças que eu vou fazer na minha vida. Mas hoje eu senti de trazer um ponto para vocês, bater um papo, né, com vocês. Faz tempo acho que eu não bato papo. Geralmente eu posto no Shorts, aí o vídeo ao invés de vir pra onde vocês assistem, ele vai pro Shorts e eles são muito longos nos Shorts e afins. Eu gosto muito de filosofia estoica e recentemente, quando eu comecei a ler sobre filosofia estoica, eu comecei por um livro chamado O Obstáculo é o Caminho, do Ryan Holiday. Eu não tenho ele porque eu acabei dando ele para uma pessoa que estava começando a ler sobre estoicismo e eu achei que ele era o melhor livro para você começar, porque ele traz uma história fascinante, né? Ele traz a história de um boxeador, que uma das histórias que ele traz sobre o estoicismo é do Obstáculo ao Caminho. Ele fala de um boxeador muito famoso nos Estados Unidos que ele foi preso injustamente. E do dia que ele foi preso até o dia que ele foi solto, ele sempre esteve arrumado. Ele entrou de terno e ele saiu de terno da cadeia, porque ele estava certo. Ele foi preso por ser negro. E o que isso me ensinou na época que eu tinha lido... eu tava começando, foi 3 anos atrás, eu tava começando a ler sobre estoicismo, eu tava começando a entrar nesse mundo. Tanto que de lá pra cá vocês vão ver que esse é o primeiro vídeo que eu tô falando abertamente dos livros. Então, 3 anos atrás eu fui maturando, fui lendo outros livros, já li alguns livros, como eu vou falar no vlog. E eu achei muito pertinente isso pra hoje, porque eu tava sentindo de falar pra vocês. Quantas vezes você não deixou de fazer o que você desejava porque aquele lugar falava que você não deveria ser desse jeito? Ele tava indo pra cadeia, mas ele continuou se arrumando todos os dias, porque ele sabia quem ele era no interior. Então, será que você também não está escondendo o seu interior? Eu digo isso porque ontem, né, eu tinha feito um vídeo que eu até postei hoje no Shorts, que eu vou subir esse vídeo hoje, dia 3 de maio. E aí a minha noiva, ela falou assim: nossa, mas você não tá empolgado com o vídeo? E eu tava muito empolgado, mas eu também tava ansioso, porque cada dia mais eu tenho me permitido falar o que eu quero que as pessoas escutem. Cada dia eu tenho tirado isso que trava aqui, ó. Talvez eu tô com tosse esses dias, talvez seja porque eu tô hablando, né? Eu tô trazendo isso pra vocês. E o que eu quero mostrar nisso tudo é que muitas vezes a gente deixa de conquistar os nossos sonhos porque nós tentamos nos diminuir. E nessa de nos diminuir, o que acontece? Pensa comigo. Nesse vídeo, inclusive, eu não dei um porquê. Esse vídeo é para mostrar para você o quanto você é grande, o quanto você é capaz. Porque pensa comigo. Eu li muitos livros de estoicismo, eu vejo muitos vídeos, eu leio muitas frases, eu interpreto, eu comecei a ler livros técnicos para entender, comecei mesmo agora, para entender a estrutura do texto estoico. Não que eu vá ser escritor, mas é porque eu precisava entender o que o Quaresma queria expressar para o mundo e como ele consegue fazer isso com a filosofia. E aí eu quero falar com você, que está aí do outro lado, quantas vezes você não permitiu que estar no trabalho que você sempre almejou, ele era o trabalho que você almejava, mas ele exigia que você se apagasse. E às vezes é muito importante, gente, é muito importante. A gente está começando, eu sei como é a vida do CLT, eu sou CLT. É muito importante que a gente separe aqui o ponto do eu vou usar o que eu quero quando eu quero gritar no trabalho. Não é isso que eu estou dizendo. Mas muitas vezes eu, que sou uma pessoa extremamente racional, por várias vezes alguém falar que eu não era tão humano, eu não tinha tantas emoções para falar, eu não participava de algumas discussões. E não é que eu não sabia do assunto, mas é que eu falava, mas eu vou pontuar quem sou eu. E aí, ano passado,
foi a minha virada, sabe? Tipo, lendo os livros do estoicismo, eu simplesmente identifiquei que eu precisava me expor, eu precisava colocar para fora como é o Quaresma se comunicando. Então, assim como esse boxeador fez no livro do Obstáculo, no livro do Obstáculo ao Caminho, o Quaresma ele precisava expandir para o mundo assim que, cara, eu vou falar nessa reunião porque eu tenho algo a dizer. Eu não concordo com esse assunto. Eu concordo, mas não nessa ótica. Então, muitas vezes eu converso com alguém que fala assim, eu não leio porque eu nunca encontro nenhum livro que me interesse. Mas será que essa pessoa, quantas vezes ela não teve um livro que interessava ela e quando ela ia conversar com alguém a pessoa falava, mas esse livro é infanto-juvenil, ele não agrega nada na sua vida. Ou então ela vem de uma casa onde a casa é muito humilde ou a casa tem só médicos e engenheiros e essa pessoa ela queria ser artista, ela queria ser artística. E aí ela meio que foi se escondendo. E você parou pra pensar que às vezes você tá na empresa e tem aquela pessoa que que ela pega um PPT pra fazer e aí ela faz uma arte, uma obra de arte. Aí vem alguém e fala, não, mas aqui é muito executivo. Você apaga essa chama dessa pessoa. Mas fora do trabalho, você não tem que manter essa chama apagada. É isso que eu tô dizendo pra vocês. Quando eu saio do meu trabalho, eu tenho uma vida. Existe uma vida fora do seu trabalho. E você precisa lembrar disso todos os dias que nem esse boxeador lembrou. Ele lembrava que ele não pertencia à cadeia. Então eu, ou você, no caso, a gente tem que lembrar juntos quem nós somos e quem nós desejamos nos tornar. Porque quando você fica preso nesse universo não, eu sou assim, é assim, às vezes você não é. Às vezes você foi se protegendo e com o tempo você foi esquecendo quem você era na essência. Eu digo muitas vezes que por muito tempo eu fui o Lucas e esqueci do Quaresma. Ou eu colocava o Quaresma na frente quando eu estava com meus familiares. Aliás, eu colocava o Lucas pra frente quando eu estava com meus familiares, mas eu usava o Quaresma pra sociedade. Porque o Quaresma é o cara duro, é o cara que é estudado, é o cara que tem pós, que é engenheiro, que faz acontecer, E em casa eu era o cara que eu podia ser, eu podia ficar tenso, eu podia falar com meus pais, hoje eu posso falar com a minha noiva, do tipo, cara, eu vou criar um canal no YouTube, eu quero que as pessoas sintam que elas não estão sozinhas, e aí eles vão lá e falam, vamos. E se hoje eu estou aqui, é porque eu estou permitindo que o Quaresma aos poucos apareça. Então, assim como esse boxeador fez, que no primeiro dia, no último dia da cadeia, quando provou a inocência dele, ele saiu de terno, assim como ele entrou, para mostrar a diferença dele na cadeia, eu gostaria que você fizesse um acordo com você mesmo, ou mesmo, e que você jamais voltará a pisar em lugares e deixar esses lugares sujar você. E sim, que seja para você mudar o ambiente, ou mude de ambiente. Então, guarda essa é a chave do vídeo. Toda vez que um ambiente estiver consumindo você, Denis, Patrícia, Renan, Lucas, Pedro, toda vez que você estiver sentindo que o ambiente te contamina, você vai buscar sair deste ambiente. Ah, mas é meu trabalho. Você vai estudar um pouco, você vai buscar, você vai conseguir sair. É isso que eu tenho para falar para você. O ambiente que a gente tá, geralmente fomos nós que nos colocamos lá. Você fez a entrevista, lógico, teve um momento de necessidade, mas depois você pode mudar isso, tá bom?